Ok, vamos mergulhar nisso. Imagina o seguinte: você escreve um guia de como falar com espíritos, um manual prático, mas o seu maior medo é que as pessoas realmente usem. Parece um paradoxo total, né? Total. Mas essa era exatamente a angústia do Allan Kardec ao colocar no papel a obra que a gente vai analisar hoje. É muito específico. E nós temos em mãos a introdução de um livro que, olha, é um pilar para quem estuda o assunto. O Livro dos Médiuns. E não é qualquer versão. Não mesmo. É a introdução da segunda edição francesa de 1862. É como achar o diário do arquiteto de um prédio famoso, sabe? A gente consegue ver as intenções, os medos. Toda a estratégia por trás, exatamente. E a nossa missão aqui é entender o que o Kardec estava tentando fazer. Porque logo de cara ele deixa claro que este não é um simples livro de faça você mesmo. Nem de longe. Ele está, na verdade, tentando construir uma barreira de proteção em volta de uma prática que ele via como cheia de armadilhas. Ele parece mais preocupado em alertar sobre os perigos do que em simplesmente dar instruções. Sim. Vamos desvendar porque ele sentiu essa necessidade tão grande de, pisar no freio. E ele já começa com um diagnóstico bem direto. Sem rodeios, né? Isso, sem rodeios. Ele diz que a experiência mostrava que a maioria das frustrações e dos problemas que as pessoas tinham com a prática espírita vinha de um lugar comum. Que era? A ignorância sobre os princípios básicos da doutrina, ou seja, a galera estava tentando correr antes de aprender a andar. É um jeito bem direto de começar. Ele basicamente diz, olha, se você se deu mal com isso, a culpa provavelmente é sua por não ter estudado. Exato. E ele martela essa ideia de que o livro não é, e a citação é dele, uma receita universal infalível para fazer médiuns. Isso é fundamental. Ele está gerenciando as expectativas desde a primeira página. Essa comparação com receita é ótima. Como se fosse um bolo, né? Misture 3 pessoas, uma mesa, escureça a sala e pronto. E um espírito aparece. O espírito aparece, ele está dizendo que não é nada disso. Pelo contrário, a analogia que ele usa é muito mais sofisticada. Ele compara a mediunidade a um talento artístico. Como música ou pintura? Isso. Ele diz que um manual de teoria musical não transforma ninguém num gênio da composição, assim como um guia de pintura não cria um Rembrandt. As regras servem para orientar quem já tem uma predisposição, sabe, um dom. Faz sentido. Para Kardec, a mediunidade é exatamente isso. Um potencial que precisava ser educado, não fabricado do zero. Isso é interessante. De certa forma, não soa um pouco elitista? Tipo, ou você nasceu com a capacidade, ou, sei lá, azar o seu. É uma ótima observação, e à primeira vista pode soar assim mesmo. Mas eu acho que o ponto dele é mais sobre especialização. Não é que os outros não possam entender ou participar, mas que a prática em si é de ser um médium exige essa aptidão. Entendi. E é por isso que ele diz que a finalidade do livro é dupla. Primeiro, sim, ajudar quem tem essa faculdade a desenvolvê-la, mas, e isso é crucial, o objetivo principal é orientar o seu emprego de maneira proveitosa, e não só para os médiums. Ah, isso é importante. Ele faz questão de dizer que o livro serve também para os observadores, para quem está de fora tentando entender o fenômeno. Então ele está criando um manual tanto para os jogadores quanto para a plateia. E ele tem uma frase que é um verdadeiro balde de água fria em quem procura um atalho. Algo como, essa é ótima. Erra feio quem acha que para ser um perito no assunto, basta aprender a colocar os dedos numa mesa para fazê-la girar. É um recado bem claro. Claríssimo. Ele está dizendo, se você veio aqui procurar um truque de salão para impressionar seus amigos, pode fechar o livro e ir embora. Basicamente isso. E essa atitude de filtrar o público, de quase hostilizar o leitor casual, nos leva ao ponto central da estratégia dele. E aqui a coisa fica ainda mais explícita. Ele revela que havia uma pressão quase comercial para ele fazer o exato oposto. As pessoas pediam um manualzinho. Um manual curto, simples, barato. Isso. A lógica era, vamos facilitar o acesso, criar um espiritismo para leigos, para multiplicar o número de médiuns e popularizar o movimento. Uma estratégia de marketing clássica. Baixar a barreira de entrada para aumentar a base de usuários. Se fosse hoje, seria um app light ou um guia em 5 passos no TikTok. Exatamente. E a resposta do Kardec é essa ideia. Ele se recusa, veementemente. Ele diz que publicar um manual simplificado seria mais nocivo que útil. É uma atitude de anti-marketing total. Totalmente. Em vez de dizer, compre meu livro, é fácil, ele está dizendo, isso aqui é difícil, é perigoso, e se você não levar a sério, por favor, fique monge. É uma jogada muito ousada.
Completamente. E essa é a primeira grande sacada dessa introdução. Kardec está agindo menos como um vendedor e mais como um curador da sua própria comunidade. Boa definição, um curador. Ele prefere ter 10 seguidores dedicados e estudiosos a 1000 curiosos que poderiam manchar a reputação de todo o movimento. A preocupação dele era que um guia fast food incentivaria o que ele chama de experiências levianas. E o que seriam exatamente essas experiências levianas? O que ele tanto temia? Ele via a prática mediúnica como um território cheio de escolhos. É uma palavra antiga, mas ótima. Sim, significa recifes, armadilhas. Isso, armadilhas submersas. E na visão dele, só um estudo muito sério e completo poderia dar a alguém um mapa para navegar por essas águas perigosas. A leviandade, para ele, era o equivalente a navegar nesse oceano à noite, de olhos fechados e com o leme quebrado. Nossa, ele não economiza nas palavras para descrever esse perigo. Chega a dizer que são coisas com as quais não se deve brincar. Exato. E que seria um erro tremendo colocar esse conhecimento nas mãos de qualquer estovado que inventasse conversar com os mortos. Estovado é uma palavra fantástica, tem um peso, não se ouve muito hoje em dia. Tem um peso enorme. É como chamar alguém de cabeça de vento irresponsável ou moleque imprudente. Dá para sentir a irritação dele saindo da página e ele detalha as consequências que essa imprudência causa. Quais seriam? Primeiro, essas sessões feitas de qualquer jeito dão uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, transformando tudo num circo. Segundo, elas alimentam a zombaria dos céticos. Dando munição para eles. Munição de graça. E terceiro, e talvez o mais danoso para a causa, elas fornecem motivos para críticas justas. Ele sabia que a credibilidade do movimento era muito frágil. Interessante que ele parece mais preocupado com os próprios seguidores do que com os críticos externos. Isso é contraintuitivo. Totalmente. Normalmente, se defende a causa contra os de fora, mas ele aponta a arma para dentro. Exatamente. A maior ameaça, para ele, vinha de dentro. Ele tem uma frase que é um soco no estômago. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm causado maiores prejuízos do que se pensa. Uau! Ou seja, na visão de Kardec, um aliado despreparado e irresponsável era infinitamente mais perigoso para o espiritismo do que um inimigo declarado. O inimigo você combate, mas o aliado incompetente destrói sua reputação por dentro. Fazendo um exercício de imaginação aqui, o que você acha que teria acontecido com o espiritismo se ele tivesse cedido à pressão e lançado esse manual simples e barato? Olha, é um ótimo exercício. Provavelmente teria virado uma moda passageira, muito maior do que já era, mas também muito mais superficial. Teria sido absorvido pela cultura popular como só mais um passatempo de salão, sabe? Como ler cartas ou borra de café. E perderia toda a dimensão filosófica? Completamente. A dimensão que ele tanto lutou para construir. Teria se esvaziado de significado e possivelmente desaparecido ou se fragmentado em dezenas de práticas sem conexão, desacreditado pela própria banalidade. A decisão dele de focar na seriedade foi, provavelmente, o que garantiu a sobrevivência da doutrina a longo prazo. E essa decisão nos leva diretamente ao que ele aponta como o grande ponto de virada para o movimento. Sim, ele identifica um momento-chave. Ele diz que o espiritismo só começou a progredir de verdade quando entrou no rumo filosófico. O que isso quer dizer na prática? Sair daquela fase das mesas girantes que o pessoal usava para se divertir nas festas? Exatamente isso. Foi a transição de fenômeno curioso para doutrina com propósito. Enquanto era só uma mesa que se movia, atraía curiosos. Certo. Quando passou a ser um sistema que propunha respostas para questões como quem somos, de onde viemos, para onde vamos, aí começou a atrair, nas palavras dele, pessoas esclarecidas. Ele está mudando o público-alvo, saindo do entretenimento para a filosofia de vida. E aí a estratégia toda se amarra. A recusa do manual fácil, a ênfase no estudo, a crítica à leviandade, tudo faz parte desse mesmo projeto de elevar o status do espiritismo. Perfeitamente. Ele sentia que precisava dar substância ao movimento para que ele fosse levado a sério. E ele alega que a estratégia estava funcionando. Ele dá provas disso? Sim. Ele diz que a prova era um número crescente de pessoas que se tornavam adeptas apenas lendo a sua obra anterior, O Livro dos Espíritos, sem nunca terem visto uma mesa girar na vida. A força do movimento, para ele, deveria estar nas ideias,
não nos fenômenos. O que mostra que ele não estava escrevendo livros aleatórios. Havia um plano, uma arquitetura por trás de tudo. Sem dúvida. E ele explica essa arquitetura de forma muito clara. Ele posiciona o Livro dos Espíritos como a parte filosófica da ciência espírita. É o alicerce, o porquê. E este livro que a gente está analisando, o Livro dos Médiuns. É a parte prática, é a aplicação, o como. São duas metades de um mesmo todo. E ele é taxativo sobre a ordem de leitura. Ele insiste que se deve ler a parte filosófica primeiro. Ele praticamente implora por isso. A lógica dele é simples e poderosa. Sem entender os princípios, a parte prática se torna incompreensível e perigosa. Leva de volta aquelas experiências levianas que ele tanto temia. É como dar um manual de um reator nuclear para alguém que não sabe física. Exatamente. A chance de dar muito errado é altíssima. A mensagem é clara. Primeiro entenda a teoria, os princípios morais, as implicações, só depois se aventure na prática. Ok, então ele estabeleceu as regras, filtrou o público, definiu o método, mas aí, no meio dessa introdução tão pragmática, ele faz uma afirmação que muda completamente o jogo. Ah, sim. É o grande plot twist da introdução. Total. O que eleva o texto a um outro patamar de autoridade. Com certeza. Ele afirma, com todas as letras, que esta segunda edição do livro não foi revisada apenas por ele. Ela foi, e aqui cito, corrigida com especial cuidado pelos espíritos. E o que é fascinante é o nível de detalhe que ele dá sobre essa colaboração. Não é uma inspiração vaga, uma musa espiritual que sussurrou ideias no ouvido dele. Não, ele descreve um processo de trabalho editorial mesmo. Isso! Ele diz que os espíritos acrescentaram um grande número de observações, instruções do mais alto interesse e mais, que eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade. A conclusão que ele tira disso é de cair o queixo. Ele diz, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles. Isso muda tudo. Muda tudo. O livro deixa de ser um estudo de Allan Kardec sobre os espíritos para se apresentar como uma obra criada com os espíritos. É uma reivindicação de coautoria transcendental. O impacto estratégico disso é gigantesco. Ao fazer essa alegação, Kardec está dando ao texto uma autoridade que vai muito além da sua própria como autor humano. Ele está dizendo, essencialmente, não confiem apenas em mim. Confiem neles. As regras, os avisos, os perigos que eu descrevo aqui foram validados e até mesmo escritos por aqueles que vivem no mundo que esse livro descreve. Ele está transformando o objeto de estudo em coautor do estudo. E ele parece saber que isso soaria controverso, porque ele se antecipa a uma pergunta óbvia. Ok, se os espíritos ajudaram, cadê os nomes deles? Quem escreveu o quê? E a resposta dele é perfeitamente consistente com toda a filosofia que ele vem construindo. Ele diz que os nomes pouco importam. O foco para ele não deve estar em quem assina a frase, mas na qualidade, na lógica e na coerência do ensinamento. A mensagem acima do mensageiro. Sempre. Ele quer que o leitor julgue a mensagem. Isso reforça a ideia de que o espiritismo é para ser um sistema de pensamento coeso e não uma coleção de opiniões de espíritos famosos. É mais uma vez ele priorizando a doutrina sobre o espetáculo. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que temos aqui? Essa introdução é muito mais do que um prefácio. É um manifesto. É um manifesto. É um manual de instruções sobre como usar o manual de instruções. É Kardec tentando desesperadamente garantir que sua criação não fosse mal compreendida ou banalizada. Exatamente. Ele está gerenciando as expectativas, estabelecendo as regras do jogo e, acima de tudo, travando uma batalha pela alma do espiritismo. Seria um passatempo ou uma filosofia séria? Essa era a questão. E a introdução é a declaração de guerra dele contra a frivolidade. É uma tentativa de construir uma fortaleza de seriedade e estudo em torno de um fenômeno que era muito facilmente ridicularizado na época. Ele está gritando para o mundo. Isso é real, isso é importante e exige respeito. E essa preocupação com o uso correto, com a aplicação séria do conhecimento, é o que amarra tudo. É o fio condutor de tudo. A utilidade, o propósito, a responsabilidade. Ele não quer apenas que as pessoas se comuniquem com espíritos. Ele quer que elas o façam por um bom motivo e de forma segura. O que nos deixa com uma questão para pensar. Kardec insiste o tempo todo que o objetivo é orientar o uso da mediunidade de maneira proveitosa. Isso nos leva a uma reflexão inevitável. O que, na perspectiva dele, seria um uso proveitoso dessa comunicação em oposição a um uso fútil ou até prejudicial? E trazendo para hoje, como essa distinção, feita há mais de 150 anos, conversa com a nossa busca atual
por conexão e conhecimento, num mundo tão sobrecarregado de informações superficiais e tão carente de profundidade.